Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa terceira live do circuito de lives do Mude o Jogo. É isso aí. E hoje nós iremos falar sobre inteligência emocional. Então o conteúdo está incrível. Então pega papel, caneta e água e embarque comigo aqui, tá certo? Vou aguardar o pessoal chegar para a gente poder começar, tá? Enquanto isso eu vou enviar alguns aviãozinhos aqui. Olá Raquel, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Hoje, Raquel, nós iremos falar sobre inteligência emocional, tá certo? Eu estou aproveitando aqui para convidar alguns amigos meus aqui rapidinho. Pera aí. É o tempo que o povo entra. Vamos entrando, vamos chegando. Pega papel e caneta. Coloca sua garrafinha de água. Porque hoje vai ser muito bom. Olá Marcelo, como vai? Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo, tá? Maravilha. Aproveita aí, Marcelo, convida uns 2, 3 amigos seus aí para poder participar. Te garanto que vai ser incrível essa live de hoje. E nós teremos um convidado muito especial, um colega meu, amigo e irmão, Valmer Albuquerque. Ele vai estar participando junto com a gente aqui desse transbordo, tá certo? Então se preparem aí que a gente já vai começar já já. Já estou terminando aqui de encaminhar. Pronto. Muito bem. Aí, ó. E aí, Valmer? Eu vou chamar você já já, tá certo? Maravilha. Pronto. Todas as anotações na mão, tudo em ordem. Olá, Claudinha. Como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Menezes, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda também. Muito legal. Antes de chamar o Valmer, eu gostaria de mostrar algo para vocês, tá? Nós iremos falar de inteligência emocional e eu trouxe essa foto aqui, ó. Olha que incrível. Essa foto foi no treinamento Inteligência Emocional Método 6, lá em Brasília, em 2019, tá certo? Foi um momento único, um momento muito especial, aprendizados, muitas fichas, muitas decisões e realmente eu digo para você com convicção, eu saí de lá o Batman, é verdade. Olá Gil, como vai? Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo aí, tá? Almir, meu querido, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aí. Essa outra foto aí, ó, foi na frente desse maior treinamento de inteligência emocional, tá certo? Então, eu sou perito para poder falar aqui de inteligência emocional com vocês, tá certo? Tenho certeza que vai ser uma live muito enriquecedora para todos vocês, tá? Olá, Lori, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, hoje nós iremos falar sobre o quê? Sobre inteligência emocional na prática, tá certo? Iremos falar de conceitos, iremos falar dos pilares e as competências da inteligência emocional e de como devemos usar ela também no trabalho, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar o meu convidado, tá certo? Valmer, estou chamando já ele aqui. Ele já já vai entrar para a gente começar. Ora, ora! Boa Bora, meu noite. amigo. Gratidão aí por aceitar o meu convite. É uma honra receber você aqui, né? De poder participar, de poder realmente transbordar nessa audiência da gente, né? Tanto da minha quanto da sua. E falar de um assunto tão bacana que é a inteligência emocional. Eu lembro que a primeira live que eu fiz com você foi falando também sobre inteligência emocional, não foi, Val? Você não me falha a memória? Foi exatamente. Só que naquela época eu fui convidado seu, não é isso? Foi, exatamente. Maravilha. Então, primeiramente, queria lhe agradecer por ter aceitado o meu convite, tá? É uma honra receber você aqui. Eu tenho o maior apreço e carinho por você e pela sua família, tá certo? E tenho certeza que a melhor pessoa que poderia estar aqui comigo hoje
para poder fechar esse ciclo de lives que eu estou fazendo, com certeza é com você. Então, eu gostaria de lhe passar a palavra, que você se apresentasse, para depois a gente começar a entrar no nosso tema aqui, tá bom? Muito bem, pessoal. Que satisfação estar aqui com vocês. É um prazer estar com o André aqui. O André é um amigo, um querido. Na verdade, o André ele é um irmão, uma pessoa que ele tem somado muito. Eu tenho certeza que na vida de muitos de vocês, mas na minha vida em especial, ele tem acrescentado bastante. Nós criamos uma amizade muito grande. Eu sou Valmer Albuquerque, sou Master Coach também, assim como o André. E estou aqui hoje para poder transbordar na sua vida e falar um pouco sobre a inteligência emocional e como é importante você entender de inteligência emocional para que você tenha equilíbrio em todos os aspectos da sua vida. Então, é um prazer estar com todos vocês aqui. Quero pedir a todos aí, os amigos, que mande para outras pessoas também, para que essa live possa impactar. Uma coisa eu peço a você que está aqui agora, abre o coração, porque nós vamos hoje transbordar na sua vida e eu tenho certeza que você vai sair dessa live impactado por aquilo que nós vamos falar. Muito bem, maravilha. Então, eu quero começar a falar um pouco do conceito. Então, eu peguei meu bloco de notas do curso que eu fiz com o Paulo Vieira, das minhas anotações mesmo do curso, e aí eu vou começar a falar, e aí você vai fazendo as complementações do que você achar conveniente Ótimo. nesse primeiro momento. Pode ser? Perfeito, Então, vamos lá. vamos lá. Então, primeiramente, o que seria inteligência emocional? Então, pelo conceito que eu aprendi com o Paulo, e eu anotei aqui, foi o quê? A capacidade humana de se conectar com o seu íntimo de forma a trazer o melhor de si e os melhores resultados, além da capacidade de se conectar com o meio social e produzir os melhores resultados nessas conexões. É isso mesmo, amigo? Com certeza. Essa questão da conexão, um dos pilares da inteligência emocional é essa conexão consigo mesmo, né? E o que é essa conexão consigo mesmo? É você se conectar com o seu interior, com quem realmente você é. É incrível, André. É incrível como existem tantas pessoas que elas ainda não conseguem se perceber, entendeu? Então, assim, se eu não consigo me perceber, se eu não consigo me conectar comigo mesmo, como que eu vou me conectar com outras pessoas? É Um verdade. dos grandes problemas, eu vi você falando aí sobre, vai falar também dentro de empresas, você sabe que dentro de empresas, eu acho que é onde tem o ser humano, existe conflitos, né? Existe conflitos de todas as formas. E por que existem tantos conflitos? O que causa tantos conflitos? A falta da inteligência emocional, a falta de você entender o outro. Mas como que eu vou entender o outro se eu não entendo nem a mim mesmo? Então, esse conceito de inteligência emocional é perfeito. É me conectar comigo, entendendo quem eu sou, conhecendo as minhas emoções, e quando eu entendo isso, eu consigo me conectar com outras pessoas e consigo ter uma performance melhor. Muito bom, maravilha. O que eu separei para a gente aqui, Valma? Eu separei para a gente poder comentar sobre os 5 pilares da inteligência emocional para fazer um apanhado para os nossos seguidores. E depois eu Ótimo. gostaria de entrar na seguinte questão. Por que é importante, a importância de fazer um treinamento de inteligência emocional para a gente poder fechar com chave de ouro, tá certo? Ótimo. Então, primeiramente, qual é o primeiro pilar da inteligência emocional, segundo o mestre da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, né? Que é o pai da inteligência emocional? É o quê? É você, primeiramente, conhecer as suas próprias emoções. Não é verdade? Exatamente. Ou seja, o primeiro passo é como você falou anteriormente, é a pessoa se conhecer, é analisar as suas emoções e as ações que você faz em resposta a esses estímulos, tá? Então, essa, sem sombra de dúvida, meu amigo, é a chave da inteligência emocional. Sim, André. É como eu falei agora há pouco para vocês. Essa questão do autoconhecimento. Então, assim, um dos pilares, são 5 pilares da inteligência emocional. Um dos pilares é o autoconhecimento. Eu quero já começar essa live perguntando a você, o quanto realmente você que está acompanhando essa live, você conhece a si mesmo. O quanto você conhece as suas emoções, o quanto você consegue se perceber. O quanto você consegue entender o teu valor,
Quais são os sentimentos que você tem quando você acorda? Você consegue perceber o seu valor no mundo? Porque tudo isso faz parte da inteligência emocional. Quando eu tenho a inteligência emocional, eu tenho esse autocontrole. Ou seja, eu consigo me perceber, eu consigo entender quais são os meus sentimentos, quando eu consigo entender quais são os meus sentimentos, eu consigo, André, potencializar, potencializar um determinado sentimento, ou eu consigo frear. Eu consigo frear. Então, isso faz parte da inteligência emocional. É um dos primeiros pilares, é um dos principais pilares, o autoconhecimento. Quando a pessoa ela mergulha nesse processo de inteligência emocional, ela adquire o autoconhecimento. Maravilha. Isso é muito importante, porque quando a gente se depara com o sentimento raiva, né? A emoção raiva, o que que a raiva traz para você naquele momento que você está com raiva, né? Ele vai trazer o quê? Ação, atitude, não é verdade? O oposto da tristeza. Porque se você estiver triste, ao contrário da raiva, você vai o quê? Você vai se encolher, o ombro vai arcar, você vai se fechar, você vai pensar coisas negativas. Então, tudo tem um protocolo para cada emoção que você buscar dentro de você. Não é verdade? Com certeza, André. Quando você entende desse princípio do autocontrole, do autoconhecimento, né, você conhecer as suas emoções, saber exatamente o que você está sentindo, eu queria que você que está acompanhando essa live começasse a perceber quais são os tipos de sentimentos que logo pela manhã você acorda, você sente. Se você tem a inteligência emocional, quando você tem ela em mãos, você entende sobre a inteligência emocional, você vai potencializar, você vai fazer com que aquilo ali cresça, ou você vai impedir. Por exemplo, você falou aí da raiva. Quantas pessoas que às vezes, por conta da raiva, ela toma atitude errada? Ela toma atitude errada, por exemplo, no trânsito. É aquilo que o Paulo Vieira fala muito. Paulo Vieira fala muito sobre isso. 10% é o que acontece e 90% é o que eu faço com aquilo que acontece comigo. É isso mesmo. Então, quando eu entendo de inteligência emocional, eu não me deixo ser dominado por causa de um sentimento, por causa de um momento. Eu não me deixo que aquilo ali acabe, por exemplo, com o meu dia. Então, 10% é realmente o que acontece e 90% é o que eu vou fazer com aquilo ali. É o significado que eu vou dar. Então, quando você entende da inteligência emocional, você vai ter isso claro na sua mente. Você vai ter claro. E eu tive, André, recentemente, algumas experiências nesse sentido. A gente fala tanto, né, para as pessoas sobre inteligência emocional e diariamente a gente está sendo colocado à prova. A gente decide o que fazer com o sentimento. Quando você tem um conhecimento da inteligência emocional, você decide o que você vai fazer. Você vai canalizar? Você vai canalizar aquele sentimento? Ou você vai ficar guardando, acumulando aquilo dentro dela? É verdade. Faz sentido, sim. Eu também tive uma experiência desse tipo aí, que foi quando meu Mac Pro o meu desk, né, da Mac, ele quebrou aqui em casa. Eu poderia estar frustrado, poderia ficar triste, mas só leva computador para manutenção quem tem computador, entendeu? Então eu dei uma risada na hora, eu sorri na hora, eu falei, é isso mesmo, eu tenho que agradecer que eu tenho um Mac, né? Então, vou levar para consertar e amanhã eu já vou buscar ele. Você deu um novo significado, você sentiu o sentimento, você percebeu, né? Olha aí, autoconhecimento. Você percebeu o sentimento, você viu o que você estava sentindo naquele momento, você decidiu dar um outro significado. Olha como que é interessante você entender sobre inteligência emocional. Olha como isso traz clareza. Olha como isso impede. Você poderia ficar o dia inteiro. Poxa. Remoendo, né? Remoendo, curtindo o luto, né? Exatamente, remoendo. E, André, eu fico pensando, né? Quantas pessoas, elas não estão agora, nesse momento, remoendo uma coisa que aconteceu pela manhã ou uma coisa que aconteceu na semana passada e a pessoa continua dando ênfase àquilo. O que está faltando? O autoconhecimento. Entender quais são os sentimentos, trazer um novo significado para as experiências que ela tem no dia a dia. Mas isso só é possível, André, quando você
passa por um treinamento de inteligência emocional. Fora disso, é difícil, André, para algumas pessoas. É verdade. Então, dando continuidade do que a gente estava comentando, né, nós falamos que o primeiro pilar seria conhecer as próprias emoções e o segundo pilar, de fato, realmente é o controlar as emoções, o que a gente estava falando há pouco. Ou seja, tenha em mente que todos nós passamos por momentos estressantes na vida ou nos sentimos ansiosos por algum motivo. Então, aprender a lidar com as emoções e controlá-las e colocá-las na direção certa, conforme cada situação, fará toda a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. E no caso, nós falamos o exemplo do meu Mac Pro, não é verdade? Entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Perfeito, cara. Muito bom, muito bom. O terceiro pilar, Valmer, para a gente poder aqui enfatizar e falar também aqui, é a automotivação, né? É o terceiro pilar da inteligência emocional. Ou seja, lembre-se que pensar antes de tomar as decisões lhe trará diversos benefícios e evitará o conflito com seus pares e arrependimento de seus atos. Ou seja, ao saber utilizar adequadamente suas emoções, você certamente chegará aos seus objetivos. Não é verdade? Exatamente, André. Um dos benefícios, né, da inteligência emocional é você realmente saber utilizar ela a seu favor. Por exemplo, você deu um exemplo muito interessante, a raiva. A raiva, às vezes, ela pode te motivar. Ela pode te motivar a fazer alguma coisa. A Mas saída você tem da que inércia, saber. né? A raiva pode levar você, de repente, a tomar uma atitude, a uma atitude que você, de repente, está procrastinando, mas sempre na medida Exatamente. certa. Entendeu? Sempre na medida certa. Você não vai ter essa sensibilidade, porque eu costumo dizer que é uma sensibilidade que a gente adquire, se você não tiver a inteligência emocional. Se você não tiver o controle ali. Faz sentido, André? Faz sentido. Um outro sentimento que nós podemos falar também aqui é o medo, né? A diferença do medo e da coragem é o quê? É a ação. Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? O medo, da mesma forma que paralisa, ele faz você correr também, né? Impulsiona. Você vai ter mais adrenalina, você vai ficar, né, mais anestesiado na hora e você, com certeza, você vai tomar uma atitude, não é? Exatamente. Eu passei por uma experiência como essa, André, com relação ao medo, que eu me vi totalmente paralisado no meu primeiro treinamento. Meu primeiro treinamento eu senti um medo, assim, fora do absurdo, fora do comum, entendeu? Foi algo absurdo que eu senti. Um medo tão grande, André, tão grande que eu cheguei a ficar paralisado, entendeu? Eu cheguei a ficar paralisado. E aí eu comecei a usar o conhecimento que a gente adquiriu e eu comecei a trabalhar aquele medo ali. E o que você acabou de falar foi exatamente o que eu fiz. Com medo, eu fui com medo mesmo. Com medo. Então, assim, quando você entende da inteligência emocional, você não vai permitir que o medo te paralise. Você vai saber usar os seus sentimentos para poder impulsionar você. Tanto para a realização de seus sonhos, como para a sua felicidade completa. Muito bom. É exatamente isso, tá certo? Então, vocês que tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu estou vendo aqui que a Raquel falou assim, nunca, principalmente em sua casa, fale palavras de raiva, tristeza, lamentações e etc. Isso puxa energias muito negativas para as nossas vidas. Eu concordo com você. A Raquel é minha coach, tá, Palmer? Sim, sim. Queria mandar um abraço aqui para as pessoas que entraram agora também. A Lucicleide, Geraldo, Thay, Blaumer, nosso colega, Simone, Omar, Maria, nossa colega também, Valmer acabou de entrar aqui, Neto, Santos, Engenheiro Tiago, Caroline, gente, quanta gente, né? Que bom, espero que vocês estejam realmente anotando, prestando atenção, porque realmente é o nosso intuito aqui, a pastora Danila também está aqui, o nosso intuito também aqui é poder realmente colaborar para o ano de 2021, né, Valmer? Com mais tranquilidade, com mais equilíbrio e que você, de fato, saiba realmente controlar as suas emoções, ter o autoconhecimento e é o que a gente vai falar agora aqui, com o quarto pilar, que no caso é a empatia, tá? Eu mesmo, Valmer, eu tinha uma dificuldade muito grande com a empatia por ser gestor e líder de equipes, tá? Eu era um trator,
eu passava por cima de tudo e de todos para poder atingir o objetivo e não alisava ninguém, tá certo? Então, o fato de eu fazer alguns treinamentos de inteligência emocional me ajudou muito para eu ter empatia e também para poder ter um relacionamento melhor interpessoal, tá? Então, a empatia é o quê? Nada mais é que o quê? Aprender a se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções dos outros e entender os seus comportamentos. Nos torna mais sensíveis e abertos. Ou seja, você acaba cativando mais essas pessoas, você acaba realmente atraindo mais essas pessoas e elas vão fazer as atividades, as tarefas e as rotinas delas não por obrigação, mas por prazer de te servir. Você vê que, olha, você vê que olha, se as pessoas observarem, existe uma sequência. Não tem como você sentir empatia pelas pessoas, você se colocar no lugar do outro, se você não se conhecer. Por que que você falou? Você falou algo interessante, né? Você não conseguia sentir empatia pelas pessoas com quem você trabalhava. Era Porque cego. você não estava no controle das suas emoções. Você não estava no controle, você deixava que os seus sentimentos te dominassem. Você permitia isso. E permitia por quê? Por conta de não entender, por conta de não saber o que estava acontecendo, de não se conhecer. Quando você passou a se conhecer, você teve o autoconhecimento, você começou a adquirir, né, o controle das suas emoções, você começou a potencializar ou não, você passou a ter uma sensibilidade maior, você passou a ter essa empatia, passou a se colocar no lugar do outro. É É verdade. impossível, André, é impossível eu me colocar no lugar de quem quer que seja, tá? De quem quer que seja, se eu, primeiramente, não conhecer a mim mesmo. Quantas pessoas que elas têm problemas de relacionamentos dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, com o patrão, com o funcionário, porque não consegue se colocar no lugar do outro. Eu penso, André, que se todas as pessoas, se todas, tá? Todas as pessoas, elas começassem a se colocar um no lugar dos outros, nós teríamos um mundo melhor. Nós teríamos um mundo mais tranquilo. Nós iríamos evitar muitas brigas e confusões. Muitos conflitos, eles se iniciam exatamente por conta disso. Por um não se colocar no lugar do outro. Será que se eu fizer isso aqui, o meu chefe vai gostar? Será que a minha esposa gostaria que alguém fizesse isso aqui com ela? Será que, entende? Me colocar no lugar. Perfeito. É a Então, empatia. a empatia é sensacional. Eu mesmo, hoje em dia, tenho uma empatia maravilhosa. Que bom, né, que eu aprendi, né, a realmente ter. Mas precisei passar por um programa de inteligência emocional para poder aprender na marra, né, sob pressão, para poder eu me transformar e ser uma pessoa melhor realmente, entendeu? É Tive o que que o Paulo quebrar. Vieira fala, né? Aprender igual a mudar. Quando você aprende, você muda. O que comprova que realmente que você aprendeu é quando você muda. Se você adquire o conhecimento e você não aplica, então você não aprendeu. É o que você falou. Eu aprendi, eu mudei. Então não sou mais assim, porque você aprendeu, você aplicou o conhecimento e você conseguiu realmente colocar em prática. Maravilha, é isso mesmo. Então, nós falamos há pouco agora dos 5 pilares da inteligência emocional e agora nós vamos falar das vantagens, né? As vantagens da inteligência emocional. Então, nós sabemos que todos vivemos cercados por obstáculos diários, metas e prazos a serem cumpridos, família e filhos para poder lidar, reuniões para poder participar e decisões para poder tomar. Ou seja, nós estamos constantemente sendo observados, sendo avaliados, vivendo sob pressão, Valmer, o tempo inteiro, tá? Então, para poder lidar sob pressões diárias, a chave é o quê? É aplicar os pilares da inteligência emocional, que com certeza trará vários resultados positivos. Então, eu vou recapitular quais foram que a gente falou aqui agora aqui para todos vocês aqui, para não passar batido. Foi a empatia, automotivação, controle das emoções, conhecer as próprias emoções e o autoconhecimento que a gente falou há pouco aqui, juntamente com você. Tá certo?
Então, é muito importante você aprender, buscar conhecimento, buscar vídeos, livros que tratem desse assunto, para que você, de fato, se torne uma pessoa melhor. A transformação começa de dentro para fora. Então, você nunca vai conseguir mudar uma pessoa, você nunca vai moldar uma outra pessoa, a não ser a você mesmo. Então, experimente, pague o preço, tá certo? Passe pela transformação da metamorfose da borboleta, passe pela transformação do carvão para poder virar o diamante, porque se você fizer isso, com certeza, você vai estar atingindo um nível maior de equilíbrio mental, você vai ser uma pessoa mais equilibrada, você vai ter mais vida, mais saúde, mais equilíbrio e com certeza vai ser uma pessoa muito mais benquista e bem relacionada, tá certo? Agora, por que fazer um programa, né, Valmer, de inteligência emocional? Por que fazer um programa de inteligência emocional? Todos nós sabemos que tanto eu quanto você, nós temos o nosso programa de inteligência emocional, né? Então, para quem não sabe, Valmer formou comigo na turma do coaching, ele fez a mentoria também comigo do 7+1, ele tem um programa dele, que ele vai falar do programa dele, e eu tenho um programa, que é o Método Aliança, onde nessa próxima terça-feira eu estarei fazendo uma masterclass, tá certo? De forma gratuita, que para poder acessar é muito simples, basta você ir lá no link da bio, que você já vai entrar no grupo seleto para poder participar de forma gratuita, tá? Então, isso é muito bacana para quem não conhece, né? Que nunca ouviu falar, para poder curtir de fato uma experiência como essa, tá? Mas o que eu notei aqui das coisas importantes, Valmer, que eu queria que você complementasse comigo do porquê de fazer um treinamento de inteligência emocional. O primeiro item que eu notei aqui, que eu gostaria que você comentasse, é sobre o quê? Reprogramação emocional. Perfeito, André. O autoconhecimento, quando você passa a conhecer a si mesmo, você passa a entender das suas emoções, você vai começar a identificar algumas crenças que estavam ou te colocando para frente ou te puxando. Você começa a entender um pouco mais a fundo quando você está passando por um treinamento, né, de inteligência emocional, quando você entra num programa igual esse que o André tem e que eu tenho, você começa a entender sobre crenças. Você entende que muito do que você vive hoje é fruto das crenças que você adquiriu, das experiências que você viveu. Você começa a entender que nós somos um conjunto de experiências passado, do que a gente viveu no passado. Você começa a entender que o seu modelo, por exemplo, de dinheiro, o modelo que você tem de dinheiro hoje, está ligado ao que você viu na infância. A forma como você lida, por exemplo, com o casamento, tem muito a ver com o que você viveu na sua infância. Você começa a ligar os pontos e você começa a perceber, né? É incrível, André, é incrível como que quando a pessoa está dentro de um processo, as fichas começam a cair. As fichas começam a cair. E ela começa a entender o porquê de certos comportamentos. E ela começa a entender quais eram as crenças que estavam limitando ela, né? E quando eu sei, André, quando eu sei o que está me limitando, então cabe a mim decidir se eu vou permitir que aquilo continue me limitando ou se a partir daquele momento eu vou me livrar daquilo. E dentro de um programa de inteligência emocional, tanto o seu como o meu, é isso que nós proporcionamos às pessoas que se conectam com a gente. Se livrar, reprogramar, mudar as crenças, dar um novo significado para coisas que aconteceram no seu passado. Muito bom, perfeito. O que eu notei aqui de reprogramação emocional foi o seguinte: a reprogramação emocional faz com que você reassuma o controle da sua vida, adquirindo o equilíbrio necessário para tomar as decisões certas e de formas fundamentadas, né? Então, isso realmente, um programa de inteligência emocional, ele dá essa garantia e essa segurança para todos os nossos clientes, tá certo? Um outro item que eu notei aqui, Valmer, você até comentou um pouco, é sobre a linguagem avançada para a alteração das crenças. Você deu até alguns exemplos. Por que isso? Porque com um programa como o nosso, as pessoas, de fato, eles vão aprender realmente a eliminar as crenças limitantes que vêm impedindo de alcançar as suas metas e que vão fazer você desistir
dos seus sonhos. Concorda comigo, Valmer? Com certeza, cara, com certeza. Você vai começar a identificar. Você vai começar a identificar aquilo que estava te paralisando. Você vai começar a identificar aquilo que estava te travando. E assim, eu falo porque eu passei por essa experiência, André. Eu tinha vários bloqueios comigo, né? Antes de passar por todo esse processo que a gente passou, eu também tinha vários bloqueios dentro de mim. Um dos principais bloqueios que eu tinha é que eu não conseguia mais sonhar, André. Eu não conseguia mais sonhar. Se eu disser para você que eu tinha sonhos, eu não tinha mais sonhos. Eu não tinha sonhos, eu não tinha perspectiva de futuro, visão positiva de futuro. Mas por que eu não tinha, André? Por conta das crenças que foram implantadas na minha cabeça. Né? No caso, o que é uma crença? Uma crença é uma programação. É uma programação que é inserida na nossa mente, ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Quando, André, eu entendi o que me travava e o que me limitava, eu comecei a buscar ajuda. Eu comecei a buscar ajuda. Eu procurei mentores. Eu procurei pessoas que realmente tinham as condições, as ferramentas. Eu queria que você falasse também sobre, não sei se você colocou aí, as ferramentas, né? Ferramentas comprovadas. Ferramentas comprovadas que a gente faz aqui dentro do processo, que elas ajudam na reprogramação de crença. Então eu comecei a vivenciar tudo isso. E foi aí que as fichas começaram a cair. E eu pude ter o ano de 2020 o melhor ano da história da minha vida. Porque eu comecei a reprogramar as crenças. Isso é incrível, Valmer, porque muitos falam que 2020, né, foi um ano perdido. E para mim, também, Valmer, foi o melhor ano. Por quê? Foi um ano que eu tive equilíbrio, foi um ano que eu tive paz, foi um ano que eu produzi muito, foi um ano que eu fiz muitos atendimentos, que eu me inovei, que eu comecei a atender no online também, tá certo? E realmente, ó, eu tive equilíbrio emocional, eu tirei de letra no meu trabalho, tudo tranquilo mesmo, porque realmente eu estava me preparando para isso, né? Para estar aonde eu estou hoje, tá certo? As ferramentas comprovadas, eu comentei ontem na nossa segunda live para poder chegar na trilha de sucesso, né? Que é o quarto patamar, que são as ferramentas comprovadas e a visão positiva de futuro. Mas eu comentei exatamente sobre isso também, tá? Legal, legal. Muito bom. Então, pronto. Um terceiro motivo, por que fazer um programa de inteligência emocional? Matriz de mudança humana. Ou seja, os participantes conhecem essa metodologia comprovada para alcançar objetivos desafiadores. O nosso papel aqui é esse, não é isso, Valmer? Com certeza. Nosso papel aqui é levar você, como o André já falou em outras lives, levar você a ter inteligência emocional, visão positiva de futuro e desafiar você a acreditar que existe uma vida muito melhor do que essa que eu estou vivendo, que você está vivendo. Existe uma vida melhor e extraordinária esperando por mim, esperando por essa pessoa. E nós, como mentores, nós trazemos isso dentro do programa para que fique claro, né? Tá claro, já está claro para mim, já está claro para você, André. Mas dentro do programa, a pessoa começa a entender, que começa a ficar claro para ela. E ela começa a ver que faz sentido. Verdade. A pastora Danila colocou aqui, ó, assim, depois de ter feito o processo de coach com o Valmer, resgatei minha criança interior, minhas crenças de merecimento foram transformadas e recuperei minha autoconfiança. Uau! Bacana. Esse aí eu indico, viu? E ó, os meus seguidores, por gentileza, sigam o Valmer, porque o Valmer também todos os dias coloca muito conteúdo de qualidade. Eu gosto muito do IG dele. Ele realmente procura sempre estar ajudando, colaborando com o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento humano também, tá? E aí, nós vamos entrar no quarto item, tá? Por que fazer um programa de inteligência emocional? Quadros mentais. Ou seja, através do treinamento, você aprende fundamentos práticos que permitem a recriação da própria realidade a partir das visualizações mentais. Olha que incrível isso. Cara, eu sou apaixonado por essa. Eu sou apaixonado, André, por essa questão da visualização.
porque justamente era um dos bloqueios que eu tinha, né? Era um dos bloqueios que eu tinha, essa questão de não conseguir ter uma visão positiva de futuro. E dentro do processo de inteligência emocional, dentro do programa que a gente desenvolve, a gente trabalha muito essa questão da visão, a visão extraordinária, da pessoa visualizar. Porque eu só vou conseguir chegar num lugar que a minha mente conseguir ver primeiro. Eu estou lendo um livro, André, recentemente, eu queria até mostrar aqui, depois eu vou indicar para você. Pode, Ele fica à não está aqui, vontade, não. fica à vontade. Eu quero indicar para você. Você permite que eu pegue aqui? Vai lá, pode ir, Espera aí, só um minutinho. sem problema. Um livro que faz muito sentido, André. Pronto. Um livro, André, que eu quero indicar para todos os seguidores aí que estão, chama-se A Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão. Esse livro aqui, ó, é um livro incrível, eu indico para você, e ele fala muito sobre essa questão da visualização. Eu nunca vou conseguir chegar, André, num lugar que a minha mente não visualizar primeiro. E as Perfeito. pessoas têm muitos bloqueios, muitas coisas que impedem ela de visualizar. Por que tem muita gente que não consegue visualizar, não consegue construir as imagens mentais aqui, André? Isso que você falou sobre as imagens mentais. Por que ela não consegue construir? Os bloqueios, as crenças, as experiências passadas. Quando a É, gente começa a tratar os bloqueios, começamos a tratar as crenças, começamos a tratar, né, começamos a tirar o entulho, os impedimentos, ela começa a ter clareza. Então ela começa a visualizar. Começou a visualizar, ela vai começar a se mover, ela vai começar a tomar atitudes, ela vai começar a ter ações que muito vão levar bem. ela à realização dos seus sonhos. Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, o meu corpo só vai chegar aonde a minha alma chegar primeiro. Ou seja, onde eu conseguir visualizar. Faz sentido? Perfeito, total. Total. É isso mesmo. A mente tem que chegar primeiro. E tem um documentário muito bacana, eu até comentei ontem, vou repetir de novo, o documentário do The Secret, que tem na Netflix, que expressa muito bem essa parte de visualização, The Secrets. The Ah, o Secret, segredo, né? o segredo, exatamente. Ah, assisti semana passada, cara. Foi incrível esse filme, esse documentário. Foi muito bacana. Tive vários insights ali assistindo esse documentário. Foi muito bacana mesmo. E além do The Secret, o documentário, o The Secret lançou um filme também extraordinário. Acho que o nome do filme é Ouse a Sonhar, algo desse tipo assim, parecido, entendeu? Tem na Netflix Vou também. O assistir. filme é top, top, top. Então, dando continuidade, o quinto item, por que uma pessoa deve fazer um treinamento de inteligência emocional, é o que a gente já estava comentando agora, é a parte de reprogramação de crenças, através das ferramentas comprovadas. Ou seja, as pessoas que participam dessa experiência incrível, Valmer, receberão capacitação para substituir modelos mentais negativos por crenças mentais fortalecedoras que dão mais autoconfiança e autoestima. Aí eu pergunto para vocês, quem não quer reprogramar as suas crenças? E eu e o Valmer, nós somos peritos em reprogramar crenças. Isso que é fantástico, né, Valmer? Com certeza. Olha o que a inteligência emocional nos proporciona. Olha o que é inteligência emocional. Olha quando você está disposto a pagar o preço, a se permitir. André, eu costumo dizer que só passa por um processo de inteligência emocional, por um programa como esse que eu tenho, que você tem, quem se permite. Quem se permite viver uma experiência nova, quem se permite ser feliz, quem se permite realmente experimentar algo novo na sua vida. Você tem que começar a deixar de crer em tudo aquilo que você viveu no seu passado. Eu digo muito para as pessoas que se conectam comigo que você não presta atenção, você não é as suas experiências passadas. Você não é a sua experiência passada, nem o seu momento atual, você não é o seu momento. Tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, de alguma forma, serviu para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Só que, André, as pessoas não conseguem entender isso. Então, ela se permite ficar presa ao passado,
ela se permite a ficar presa. As experiências negativas que ela teve, eu tive uma coach, André, eu tive uma coach que ela disse assim para mim, ela teve uma experiência negativa com relação à vida sentimental dela. Ela tinha 21 anos na época, olha só, 21 anos na época, e ela teve uma decepção amorosa. Ela chegou em casa e pegou o seu noivo com uma mulher na cama. E naquele momento ali, André, ela adquiriu uma crença negativa com relação aos homens e com relação a casamento. Então, o que ela fez? Ela se trancou, ela se fechou. E ela passou 18 anos da vida dela sozinha. 18 anos da vida dela. Workaholic, sem amigos, sem amigas, sem amigos mulher, e vivendo. Mulher, exatamente, perfeito. Entendeu? Vivendo a experiência passada. Vivendo a experiência passada. Quando ela passou por um processo comigo, ela se permitiu quebrar aquelas crenças, construir novas crenças, e a pessoa que passou pelo processo é uma, e a pessoa que terminou o processo é outra. Então, você que está acompanhando essa live agora, ou você que está pegando ela gravada, se permita. Se permita passar por um processo como esse, se permita se conectar com o André, porque o André, ele tem ferramentas poderosas que vão te ajudar. Se permita, você já deve ter visto aí no Instagram dele depoimentos de pessoas que passaram por processo com ele. Então, se permita, dê uma chance a você, dê uma chance ao seu casamento, dê uma chance à sua família, dê uma chance para que você viva os seus sonhos. Se permita, porque se você se permitir, você vai viver uma experiência extraordinária na sua vida. Perfeito, Valmer. Eu vou até complementar o que você falou de uma situação similar a essa daí. Ou seja, quando a esposa ela chega em casa e encontra o marido com a amiga dela, ou seja, através de forte impacto emocional, geram novas sinapses. Que sinapses que geram? Homem não presta, homem trai, não posso ter amiga, não é verdade? Não posso ter amiga, eu tenho que ser sozinha mesmo, não adianta, vai ser sempre assim. Então, ela realmente se trava, tá certo? E vai antes só do que mal acompanhada. Antes só do que mal acompanhada. E vai fazer o quê? Ela vai aumentar a crença dela de capacidade, ela vai fazer mais. Então, ela vai ser uma fazedora, ela vai ser um workaholic, ela vai trabalhar demais, ela vai ser uma CEO, uma mulher de sucesso, uma executiva de sucesso, mas você definiu a história da minha coaching. Infeliz e sem amigos. Exatamente. Infeliz você definiu a história da minha coaching. Sucesso na carreira, sucesso no trabalho, bem-sucedida, só que, emocionalmente falando, debilitada. Não conseguia dizer não, não conseguia dizer não. Todo mundo acabava se aproveitando dela. Então, ela se permitiu. Mudou as crenças, mudou os resultados. Isso que você falou dela não conseguir dizer um não, já é uma coisa até mais profunda para a gente avaliar a matriz de plenitude, né? Porque ela não tinha amor próprio, ela amava as pessoas, ou seja, ela era uma hospedeira, é diferente. Uma hospedeira. Uma hospedeira, tá certo? Porque já entrando nesse assunto de matriz de plenitude, existem 4 tipos de perfis. É a hospedeira, que ama os outros, mas não se ama, não é isso? O autofagismo, que não ama nem a si mesmo e nem ao outro. O pleno, que vive na plenitude, que ama a si mesmo e ama ao próximo. E existe o outro, que é o quê? Que só tem amor a ele mesmo. Não é isso? Como é que chama esse perfil, Valmer, que eu me esqueci agora? Não é o tomador, não, né? Não, mas é o que só tem amor a ele, entendeu? É o que só tem amor para ele. Então, ou seja, existem esses 4 tipos de perfis. Então, quando nós fazemos um processo de coach, nós queremos que o quê? Que as competências sociais e as pessoais dos nossos clientes elevem justamente para que as pessoas possam ter uma vida plena. Tá certo? Então, dando continuidade, Valmer, o 6º item, que é muito importante, por que uma pessoa fazer um programa de inteligência emocional, é o restabelecimento do autocontrole emocional, tá certo? Ou seja, o nosso programa visa o quê? Desbloquear entraves emocionais
para libertar pessoas para uma vida repleta de possibilidades e de oportunidades. E isso casa certinho com o exemplo que você deu de uma cliente sua. Exatamente. Eu entrei aqui no sistema aqui, é matriz de plenitude, é o parasita. Parasita. É É livre o parasita. parasita, é o que ama a si mesmo. É o que ama a si mesmo, é o parasita. É o É parasita. aquele que é pleno, né, que vive em plenitude, o autofagismo e o hospedeiro. Muito bom. É isso aí. É bom para a gente, né, dar um apanhado para as pessoas poderem entender realmente que só existe 4 tipos de pessoas, né? Então vamos dar continuidade. O 7º item, por que uma pessoa merece fazer um programa de inteligência emocional, é a autoestima e crença sobre nós mesmos. Tá certo? Quantas pessoas, né, Valmer, tem autoestima lá embaixo? Quantas pessoas, por uma palavra lançada sobre ela, ela acredita que ela é aquilo mesmo, não é verdade? E eu anotei aqui, ó, o treinamento vai trazer ferramentas e aplicará métodos para que você perceba o seu real valor e merecimento, fazendo com que redescubra os seus potenciais. Ou seja, a gente pode até comentar algumas ferramentas que a gente utiliza aqui, uma ferramenta comprovada, que é o da autoimagem positiva, não é isso? Uma Perfeito. ferramenta top de inteligência emocional aí que muitos clientes meus também já fizeram aqui, se redescobriram nesse autoimagem, né? Tem um exercício também do eu sou, né, Valmer? Para poder a pessoa se blindar, né, por repetição, dentre outros que tem também dentro do processo, né? Exatamente. Olha quantos benefícios, André, do programa. Quantos ganhos que uma pessoa tem quando ela passa por um processo como esse. André, é fantástico essa metodologia. É fantástico a ferramenta que nós temos em mãos. E é mais fantástico ainda, André, poder saber que eu e você, nós somos instrumentos, né? E quantos outros colegas que vêm trabalhando também, saber que nós somos instrumentos na vida dessas pessoas. Nós somos instrumentos de transformação, de mudança, de reprogramação. Isso me traz uma gratidão muito grande, André, saber disso. Você acredita que antes de eu entrar nesse mundo do coaching, eu fui na igreja, no altar, e coloquei lá a proposta de coaching no altar e falei, Deus, eu só quero fazer se for da tua vontade? Foi assim mesmo. Caramba, hein? Foi assim mesmo. Foi desse Você jeito aí, né? fez uma oração antes. Foi uma oração, peguei a proposta, coloquei no altar e falei, ó, eu só vou fazer se for da tua vontade. Foi assim. Caramba, Foi assim. legal. Muito forte, bom. né? Muito forte. A pessoa passa a perceber, André, quem passa por um processo de coaching, ela começa primeiro, entender. Uma coisa que eu falo muito, André, a opinião dos outros é só a opinião deles, tá? Porque as pessoas pensam a meu respeito, é só o que elas pensam, não me define, tá? Eu falo isso direto para as pessoas. Isso é libertador, porque eu não fico mais preso ao que ninguém acha ou deixa de achar. Ninguém consegue definir quem já sabe quem é. Eu não preciso. Quando eu sei quem eu sou, André, você falou do exercício do eu sou. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei qual é o meu verdadeiro valor, eu não permito que ninguém coloque preço em mim, coloque valor em mim. Ninguém consegue me desvalorizar. Por que ninguém consegue me desvalorizar? Porque eu sei qual que é o meu valor. Se eu sei qual que é o meu valor, como é que alguém vai me desvalorizar? Por que muita gente se sente desvalorizada? Porque ela permite que alguém coloque valor nela. Ela vende, André, muita gente, ela acaba vendendo o que está fora. Ela vende uma imagem, mas ela não vende quem ela é. Por quê que ela não vende quem ela é? Porque para ela quem ela é não é suficiente. É aquilo que você falou. Ela faz muito. Ela é do fazer. Então ela é aceita muito pelo que ela faz, não por quem ela é. Dentro de um processo de coaching, você entende quem você é e você entende qual é o seu valor. Entendeu quem você é, entendeu o seu valor... O resto é consequência, já foi. Já foi. Maravilha, maravilha. E por fim, o 8º item, que é um dos principais também, nós estamos no início do ano, né? Então todo mundo fala de metas, realização de metas e objetivos. E é esse também um dos itens muito fortes
que tem no programa de inteligência emocional. Ou seja, nós fornecemos todas as ferramentas necessárias para que você alcance, de fato, a alta performance pessoal e profissional, estimulando o seu crescimento de carreira e a sua felicidade da sua vida pessoal, tá certo? Então, fazer um programa de inteligência emocional é bênção, é bênção. É transformação, né, André? É transformação, entendeu? Aqui tem várias clientes minhas, clientes suas também, que já pagaram preço, que já passaram por isso, e a gente vê as pessoas hoje em dia com outro brilho, com outro olhar, né? Quando fala As pessoas também, André. quando fala da gente, até ri, né? De alegria, de satisfação de falar da Quando gente, né? falam da gente, os clientes que a gente costuma ter, quando eles se dirigem a gente, eles dirigem com uma gratidão tão grande, né? A gente fica até meio que constrangido com tanta gratidão, com tanto amor que a gente recebe. Para você ver que a pessoa se permitiu viver e é muito bom você saber que você está sendo usado. Você saber que você está provocando mudança na vida das pessoas que estão se conectando. Então é fantástico, André. É fantástico. Maravilha. Vamos dar continuidade aqui. Só que antes disso, eu gostaria que vocês que estão aqui participando dessa live mandassem o aviãozinho para pelo menos umas 5 pessoas, porque nós vamos falar das vantagens e aí vou entrar num outro assunto falando de 10 códigos que você precisa ter para o ano de 2021, tá certo? Então convida mais pessoas, porque o melhor ainda está por vir, tá certo? Então, vou fazer um resumo para vocês aqui e Val me complementa, se possível, das vantagens de fazer um programa de inteligência emocional. Então, primeiramente, eu vou falar em relação à vida pessoal do nosso cliente, dessa pessoa que tem interesse em fazer. Ou seja, com certeza, ela vai ter redução dos sintomas de trauma, de vícios, de depressão e ansiedade, eliminação de autossabotagem, fortalecimento da autoestima, equilíbrio e autocontrole emocional, reprogramação de crenças limitantes, alta performance pessoal e restauração de relacionamentos. Você tem mais algum que você queira complementar? Cara, eu quero essa questão da identidade, né? De saber quem realmente é. Para mim é um dos principais ganhos que alguém tem dentro de um processo como esse, é você resgatar a sua verdadeira identidade. É você entender quem realmente você é. Você entende, quando você entende quem realmente você é, tudo muda. É como se uma chave virasse, né? A chave da mudança virasse. Então, eu acrescento dentro de tudo que você falou, essa questão de saber quem é, a identidade. Você sempre com a vantagem certa na hora certa. É isso mesmo. Vamos lá. Em relação à vida profissional, por que fazer um programa de inteligência emocional? Realização de metas e objetivos, fortalecimento da capacidade de liderança, autoconfiança e otimismo, alta performance profissional, mais tranquilidade na tomada de decisões e maior capacidade de realização, flexibilidade, autocontrole e otimismo. Olha que top. Caraca! Olha que top. Muito legal, né? Muito bom, cara. Olha quantos ganhos que essa pessoa vai ter participando de um programa de inteligência emocional. André, assim, eu acho que tudo que você falou aí, cara, tudo que você... eu acho que só um dos benefícios que você falou aí já valia a pena o processo. Pronto. Ó, esse daqui agora, quem vai falar é você e eu complemento. Combinado? Vai, fala aí. Quais são as vantagens de um programa de inteligência emocional na vida conjugal? Fala aí. Ah, meu amigo. Vantagens de um programa desse na vida conjugal é você começar primeiro. Vou repetir aquilo que a gente já falou. Conhecer a si mesmo. Autorresponsabilidade. É uma coisa que a gente bate muito dentro do programa, chama-se autorresponsabilidade. O que acontece muito, André, dentro de um casamento? Um vive querendo mudar o outro. Você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo. Um sempre jogando a batata pro outro. Dificilmente você vê um casal que assume a autorresponsabilidade. Um homem que bate no peito e fala assim, não, eu tô errado, eu tenho que mudar.
É muito difícil para um homem falar isso. E é muito difícil para uma mulher também reconhecer. Eu acho que as mulheres, André, as mulheres elas têm uma sensibilidade maior. Entendeu? Mulher, ela tem uma sensibilidade maior, ela é mais maleável. Mas homem, em si, ele é um pouco mais difícil de reconhecer. Então, um dos benefícios de um programa para o casamento é autorresponsabilidade. O que é um dos princípios da autorresponsabilidade? Eu sou responsável por mim mesmo. Quando eu tenho autorresponsabilidade, eu não foco na mudança do outro. Eu não me preocupo com o que o outro vai fazer. Eu me Perfeito. preocupo com aquilo que eu vou fazer. Eu faço a minha parte. E é muito forte um conceito que o Paulo fala. O Paulo fala assim, ó, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Então, benefício incrível dentro de um casamento é a sua mudança. Você mudar, focar em você, nas suas ações, olhar para dentro de você. Eu mesmo tive vários ganhos no meu casamento, André, por causa de um processo de coaching. Eu tive vários ganhos no meu Perfeito. casamento por conta disso. Por quê? Eu pude olhar nos olhos da minha esposa e reconhecer. Eu já fui um tipo de homem, André, que olhava para minha esposa e dizia para ela, batia no peito, várias vezes eu fiz isso, eu batia no peito e eu dizia para ela assim, ó, eu nunca vou mudar. Eu dizia para ela, eu nunca vou mudar. Eu sou assim, vou morrer assim. Você me conheceu assim, eu batia no peito. E eu vou falar uma coisa para você, André, eu sentia prazer de fazer isso. Entendeu? Eu sentia Perfeito. prazer de fazer isso. Só que mal eu sabia os danos que eu estava causando para minha esposa. Como é que alguém, André, pode dizer, como é que alguém pode dizer que é assim e vai morrer assim? É, Como é que o ser humano pode dizer que nunca vai mudar? Quem é o ser humano para dizer que nunca vai mudar? Mas olha o orgulho, olha a prepotência. E eu era esse tipo de cara. Eu já fui esse tipo de cara. Até o ponto de olhar para minha esposa e dizer que eu não vou mudar. Depois que eu entendi sobre autorresponsabilidade, entendi sobre reprogramação de crença, eu comecei, André, a assumir a responsabilidade pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu comecei a perfeito. olhar para eu comecei a olhar para minha esposa com outro olhar, com um olhar de sensibilidade, uma coisa que eu não tinha. Então, quando você faz um processo de coaching, você tem ganhos extraordinários no seu casamento. Não tem como, Uhum. porque você para de tentar mudar o outro e você foca somente na sua mudança. Então, para mim, esse é um dos ganhos incríveis que alguém tem Incríveis mesmo. no processo. Incríveis. Eu anotei aqui mais alguns, tá? Maior comprometimento com a relação, tem a ver com a autorresponsabilidade. Maior capacidade de compreensão entre o casal. Fortalecimento da autoestima. Eliminação da autossabotagem. Quebra de ciclos viciosos no relacionamento. E compreensão dos motivos mais comuns de crises no casamento. Olha quantos ganhos. Deixa eu responder aqui. Essa amiga, sua cliente aqui, a Lucy Cleide, né? É, minha coach, Hoje o marido de uma, ela fez a formação agora. hoje o marido de uma colega, ela falou assim, hoje o marido de uma colega minha chamou ela de burra. Qual conselho você dá para esse homem? O conselho que eu dou não é para ele, é para ela. Eu dou um conselho para ela. Não permitir que aquilo que o marido disse defina quem ela é. Você tem que decidir escolher aquilo que eu e o André falamos aqui algumas horas, alguns minutos atrás. Espera aí que a criança entrou aqui. Tá Pronto, já tranquilo, foi. Valmer, relaxa. Aí, é aquilo que a gente falou alguns minutos atrás. É dar um outro significado. 10% é o que acontece e 90% é o significado que você dá. É O como ela fato reage, dele, né? como é que você vai reagir? Chamou ela de burra. Como que ela se sente? Ela se sente burra? Ah, ela se sente burra, então ela tem que começar a mudar o significado dela. Se ela contou para você isso, amiga, é porque aquela palavra que o marido falou, ela deu um significado muito maior do que ela é. Então o conselho que eu dou é para ela, porque é ela que está trazendo a situação. Dê um novo significado para aquilo que acontece. Não permita que palavras, ainda que do marido, ainda que palavra de pessoas próximas, defina quem você é. Entende? Muito bom. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha.
Valmer, eu só tenho a agradecer mesmo por tanto transbordo, por tudo que você tem feito, não só nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas da sua igreja, da sua casa e das pessoas que estão ao redor de você também, tá? Sou muito grato pela sua vida. E agora eu queria falar dos 10 códigos para 2021. Então eu gostaria muito, Valmer, com humildade e respeito, que você pegasse a sua caneta para você poder anotar também. Tá certo? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro código para 2021 que vocês têm que ter em mente. Eu termino tudo que eu começo. Anotem. Eu termino tudo que eu começo. Ou seja, começou, tem que terminar. Porque senão a sua crença de capacidade vai baixar e você não vai conseguir completar nunca nenhuma atividade. Então, para a sua crença de capacidade subir, tudo que você começa, você tem que terminar. Tá? Segundo código, feito é melhor que perfeito. Então, deixa de ser perfeccionista, senão você vai estar paralisada e você não vai sair do lugar. Vá e faça. E você vai fazendo as devidas correções à medida que você for evoluindo com o seu processo ou mesmo com o seu produto. Tá certo? Terceiro código. Criamos o nosso tempo. Tempo é prioridade. Ou seja, aprenda a gerir o seu tempo, fazer a gestão do seu tempo, porque o seu tempo é prioridade. Então, foque realmente nas coisas importantes. O que você achar que dá para terceirizar, quarteirizar, você faça isso. E o que você achar que realmente não vale a pena, as distrações, você já elimina de imediato. Foca no que é importante para a sua vida. Tá bom? Então, quarto código. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Basta acreditar. Então, dentro de você, existem todos os recursos necessários para que você possa fazer o que você quiser, porque você já nasceu vencedor. Então, acredite em você, se desafie, vá e faça. Tá? Quinto código. Quem se economiza não vence. Então, para de escassez, não se economize em nada, entendeu? Para você vencer, você tem que transbordar na vida das pessoas, você tem que realmente ter uma mentalidade diferenciada. E é isso que eu quero que você faça a partir de agora, tá? Sexto código, aproveite a caminhada, aproveite a jornada, curta. A sua velocidade é diferente da minha, é diferente da do Valmer, como é diferente da sua mãe. Então, aproveite a jornada, curta, saboreie e faça o que precisar ser feito, tendo uma vida sistêmica equilibrada. Tá bom? Sétimo código. Pise nas suas metas, mas mentalize no seu alvo. Tá certo? As suas metas têm que estar lá, você pisando firme, chegando junto, mas sempre mentalizando aonde você quer chegar. E tem uma coisa que é muito importante, a certeza se as suas metas estão se aproximando ou se distanciando dos seus sonhos mais ousados. Tá bom? Oitavo código. Protagonista resolve. Vítimas arrumam desculpas. E aí, 2021, você vai arrumar desculpa ou você vai resolver? Tá caindo ficha? Mas continuamos. Nono código. Aproveite a caminhada com presença plena. Ou seja, viva o presente. Tem uma métrica do sucesso que é o seguinte: 70% você vive o presente, 10% o passado e 20% o futuro. A métrica do sucesso é essa. Se você tem dificuldade disso, para você estar focando muito mais no futuro, eu aconselho você fazer meditação, fazer um exercício de mindfulness, que é de respiração profunda, para você ficar só controlando a sua respiração, focando na sua respiração, para que você traga para o presente, para você se acalmar e diminuir a sua ansiedade. E o 10º item, que não poderia deixar de falar, é amor, paciência e persistência. Então, a minha vida é amor, tudo que eu faço é com amor, tá certo? Eu sou um homem muito paciente, então, paciência não é uma coisa que você adquire da noite para o dia, mas você precisa diminuir a sua ansiedade para que você seja mais paciente. E persistência,
que é muito importante, que é a prima da perseverança, para que você realmente invista com garra, com força e com fé, para você chegar aonde você quer nesse ano de 2021. Era isso que eu queria passar, Wagner. Era isso aí. Perfeito. Tá certo? Então, nossa live está chegando ao final. Eu queria passar a palavra para você fazer o desfecho. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, André. Está sendo a minha primeira live no Instagram esse ano, né? Não fiz nenhuma live no Instagram esse ano, está sendo a Tinha que ser primeira. comigo, rei. Tinha que ser Tem que ser comigo. com você, entendeu? Estou programando aí uma média de 100 lives esse ano aqui no Instagram. Estou programando 100 lives para esse ano no Instagram, né? Estou programando 100 no Instagram e estou programando 200 no YouTube. Então, aqui no Instagram eu vou transbordar e eu quero muito, agradeço você por estar aqui hoje e quero pedir a você que, né, eu estou vendo o pessoal falar, deixa essa live salva, está muito produtiva. Eu quero que você aplique cada uma das coisas que nós falamos aqui hoje. Coloque no teu coração, comece a colocar em prática, comece a pegar o conhecimento que você já tem, o pouco de conhecimento que você já tem e aplica. Aplica, porque você aprende mais quando você coloca em prática. Você não aprende mais quando você lê um livro. Você aprende mais quando você pega o conhecimento daquele livro e você aplica. Quando o André está ensinando aqui, na verdade, o André tá aprendendo ainda mais. Cada aula que eu dou para alguém, cada mentoria que eu tenho com os meus alunos, na verdade, eu tô aprendendo mais com eles. Então, vamos lá, vamos agir, vamos aplicar. Deixa eu mandar um abraço aqui para um irmão meu, tá? Derek. Meu irmão Derek Duran. Derek Duran. Um abraço, meu amigo. Saudade, viu? Então, aplique o conhecimento que você está adquirindo aqui. Pegue essas palavras, vocês que vêm acompanhando a semana inteira as lives aqui do André, pegue aquilo que o André colocou e vá anotando, vá anotando. Eu tenho vários cadernos aqui, André. Eu tenho vários, não dá para pegar aqui agora, mas eu tenho vários cadernos de lives que eu anoto dos meus mentores. Eu anoto tudo aquilo que eles falam, aquilo que faz sentido para mim, eu vou anotando. E depois eu vou revisitando. E à medida que eu vou revisitando, eu vou ativando alguns comandos neurais e eu vou lembrando daquilo ali. Talvez naquele momento ali não vai fazer sentido para mim, mas quando eu volto e eu começo a revisar, eu começo a descobrir coisas. Então, aplique o conhecimento que você está recebendo e se permita, eu quero pedir a você que está aqui acompanhando, se permita viver esse processo. Se permita. Abra o teu coração, procure um mentor, tenha uma pessoa que você possa confiar, que vai te ajudar a subir de nível. Isso, André, é extremamente importante, entendeu? A amiga colocou, você voa com as águias, exatamente. Procura alguém que está voando mais alto que você. Procura alguém que está voando mais alto e você vai começar a voar na altura dessa pessoa. Então busque o conhecimento, aplique aquilo que você está aprendendo e abra o teu coração, se permita. Porque 2021 será, André, eu tenho falado isso, será o ano do propósito de Deus nas nossas vidas. Eu falo isso muito Que assim nas seja. minhas lives. 2021 será o ano do propósito de Deus nas nossas vidas. E eu quero deixar uma palavra para você que está aqui hoje. Eu quero que você que está aqui hoje, olhe bem dentro dos meus olhos, aqui, olhe bem dentro dos meus olhos. E se você vê verdade naquilo que eu estou falando, então você receba. Tá? Você receba. Se você não vê, tá tudo certo. Mas preste atenção. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, Deus ele tem um propósito na sua vida. Deus ele tem algo para fazer através de você que está acompanhando essa live agora. No meio de milhares de pessoas, no meio de uma multidão de seres humanos, você que está aqui agora ao vivo, eu quero profetizar na sua vida. Deus ele tem algo para fazer através de você. E eu só quero que você permita que ele faça. Talvez você fale assim, mas eu já ouvi isso muitas vezes, que Deus ele tem um propósito na minha vida. Mas esse propósito nunca se cumpriu. Você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Então, se conecta com ele. Começa a criar uma conexão profunda com o Criador. Porque se você conectar com o Criador, o teu propósito vai clarificar. Você vai começar a entender o que ele tem para você em 2021. Você não vai ficar projetando o ano de 2021 com base na informação de terceiros. Você vai projetar 2021 de acordo com a visualização
que ele vai dar para você, ele vai te mostrar onde você quer chegar. Então, se conecta com o Criador, se conecta, independente da tua religião, crença. Eu creio no ser superior, eu creio em Deus, eu acredito que ele existe. Se você acredita também, se conecta com ele, porque ele vai cumprir os propósitos que ele tem para fazer na sua vida. E eu declaro aqui hoje, nessa noite, sobre a tua vida, eu declaro que 2021 será o melhor ano da história da sua vida. Eu declaro sobre a tua vida, Que assim André, que seja. Que 2021 assim será o seja. melhor ano. E eu Em nome de declaro sobre a Jesus. vida de todos vocês que estão aqui agora assistindo essa live. Amém. 2021 será o seu ano, será o meu ano, André. Eu Uau, o acredito essa nosso. mensagem. Uau, maravilha. Fico emocionado, viu, com a mensagem dessa tão profunda e tão verdadeira. Tá certo? Então, Valmer, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Gratidão pela sua vida. Gratidão pelo seu tempo dedicado aqui com os nossos seguidores. Tenho certeza que nós contribuímos muito hoje. Não foi Com pouco. certeza. Foi muita informação. A live eu vou deixar gravada. E você que tem interesse em fazer uma sessão experimental, a Masterclass, vai lá no link da minha bio, clica lá, que você já vai entrar direto no grupo, que já vai ser terça-feira agora às 20 horas, onde eu irei aplicar 3 poderosas ferramentas do coaching integral sistêmico. Então, é gratuito, não perde essa oportunidade, invista em você, tá certo? E convide mais pessoas para poder ver essa live, porque essa live está transformadora, tá? Então, eu queria dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos, tá certo? Foi muito importante eu terminar esse ciclo aqui, essa terceira live, do meu ciclo de lives com você, Valmer, porque você é uma pessoa que realmente tem muito conteúdo, tem esse mesmo propósito que eu de transbordar na vida das pessoas. Apesar de eu ser perito em inteligência emocional, mas eu quis trazer uma pessoa abençoada para a gente poder realmente juntos fazermos muito mais pelos nossos seguidores. Tá bom? Com certeza, André. E amanhã a gente vai estar junto, né? Amanhã a gente vai estar junto e vou te dar um abraço. Vou dar um abraço a você com saudade sua, cara. Com certeza. Então, vou encerrar a live, tá bom? Gratidão a todos, boa Um noite, abraço, André. compartilhem, deixe lá o que você achou da live nos comentários. Isso faz muito sentido, tá certo? Vou tirar uma foto nossa aqui live, uma foto nossa aqui para poder postar, tá certo? Deixa eu tentar Bora lá. desativar. Peraí, como é que. Aqui desativar comentários. Aqui. 1, 2, 3 e. Agora, hein? Vai. Pronto, maravilha. Valmer, mais uma vez, ó, gratidão. Tamo junto. Até amanhã, tá bom? Boa Um noite, abraço, meu amigo. pessoal. Até Valeu. Tchau, amanhã. tchau.